E é assim também, eu sou perfeccionista, pergunta se depois eu não vou assistir de novo para ver. Eu gosto de ver as aulas, tal, ver onde que comete gafe e tal. Mas vamos lá. Gente, ó, tem a forma tradicional de se estudar eletricidade, né? Que a eletricidade é dividida, a gente pode dividir em eletrostática, eletrodinâmica e eletromagnetismo. Então, a forma tradicional é começar pela eletrostática. O que é a eletrostática? É o estudo da carga parada, em repouso, né? Então, a gente vai lá definir o que é carga elétrica, depois campo elétrico, depois, aí entra é a parte da física que o pessoal, se ele não tinha nada contra a física, ele começa a odiar. Por quê? Aí mistura umas contas com potência de 10, uns números pequenos pra caramba, potência, mistura vetores, porque o campo elétrico é uma grandeza vetorial, a força elétrica também é. Aí entra a trigonometria no meio, vira uma lambança com os números tão grandes, né? Que a pessoa, assim, geralmente, né, fica com o pé atrás. Para depois entrar na parte legal, que é a corrente elétrica, coisas do dia a dia nosso, né? E depois no eletromagnetismo, que é muito bacana também. Então, assim, eu estou fazendo a opção hoje de trabalhar a corrente elétrica e a intensidade dela, tá? Nós vamos, são 30 e tantos slides aqui, mas eu vou passar mais rápido uns, parar em outros, mais devagar um pouquinho, e vocês vão se sentir à vontade para me interromper quando precisarem, quando quiserem, tá bom? Não me deixa falando sozinho 1h30 não, que eu surto aqui, tá? Ok? Tá Então bom. vamos lá. Ó, então aqui, a eletricidade, o que é? É uma forma de energia que é resultado de movimento de carga elétrica, tá? Então, se você tem a carga elétrica e ela está em repouso, a parte da eletricidade que estuda isso é a eletroestática. Mas se ela está em movimento, e aí que fica legal, a parte da eletricidade chama eletrodinâmica, e uma coisa muito legal, quando tem corrente elétrica e as cargas estão em movimento, começa a aparecer também efeitos magnéticos. Até uns 100 anos atrás, 120 anos atrás, o pessoal achava que eletricidade era uma coisa e magnetismo era outra. E hoje, há cento e tantos anos atrás, se descobriu o quê? Que são fenômenos intimamente ligados. Toda vez que você tem movimento de cargas, você tem corrente elétrica, gera ao redor do condutor um campo magnético. E a recíproca é verdadeira também. Se você tem oscilação de campo magnético, você gera eletricidade, tá? Então, a eletrodinâmica é a parte da eletricidade que estuda as correntes elétricas, as suas causas e os seus efeitos, tá? Claro, a eletricidade, a corrente elétrica desempenha um papel fundamental no nosso dia a dia, né? A eletricidade, tanto se você parar para pensar em vida, ainda que você desligasse todos os seus equipamentos elétricos aí, não vou usar mais eletricidade para nada. O simples fato de você cheirar, de você ouvir, de você ver, de você tocar, está ligado intimamente à eletricidade, né? O teu cérebro, ele é um conjunto de milhões de neurônios ali que estão ligados eletricamente, tá legal? Então, até o processo da vida está ligado, está diretamente relacionado à eletricidade, tá? Então, vamos lá. O que é corrente elétrica? Aí a definição vem assim: movimento ordenado
de portadores de carga. Como assim? Eu vou procurar oscilar um pouco hoje. Deixa eu ver aqui. Átomo. Para a gente estar vendo o que está querendo dizer com isso. Ó, vocês já estudaram em química? Vai conversando comigo aí, alguém liga o microfone. Vocês já estudaram em química a estrutura do átomo? Já. Então, você tem uma parte central chamada de núcleo, onde estão os prótons e os nêutrons. Olha o William chegando aí. Salve, William! Seja bem-vindo. Então, ó, toda a matéria é composta de átomos. A parte central é o núcleo, né, onde estão os prótons, carga positiva, e os nêutrons, que não têm carga. E ao redor dele tem a eletrosfera. Vamos pegar uma fotinha mais bonita aqui. Essa fotona aqui. Tá. Voltou aqui. Ok. Ó, estou navegando na internet aqui, viu, gente? Então, ele está mostrando o átomo de sódio aí. Então, no núcleo, prótons e neutrões, porque isso aqui provavelmente é português de Portugal, né? E o elétron ao redor aqui. Então, toda a matéria é composta de átomos. Esse movimento deles é um movimento caótico, né? Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pesquisar aqui, átomo, modelo, orbital. Já estudaram o modelo orbital? O que acontece? Boa noite, William, tudo bem? Ó, a gente define o orbital como sendo o quê? A região próxima do átomo, onde é máxima a possibilidade da gente encontrar o elétron, né? Então, o que acontece? Toda a matéria é formada por átomos, os átomos têm elétrons, e eles têm um movimento caótico. É como se fosse assim um movimento das abelhas perto de uma colmeia, né? Cada uma vai para uma direção, um sentido, uma velocidade. Agora, o que acontece com a corrente elétrica? Ela é um movimento ordenado de portadores de carga ao longo de um condutor. Isso é, o movimento que ocorre numa direção e num sentido definido, estabelecido, né? Então, os materiais nós podemos classificar em condutor metálico e grafite, né? Que são materiais que apresentam elétrons livres. Então, o que acontece? Sabe lá, quando vocês estudaram em química, que tinha os metais? Tem o metal, por exemplo, tem o grupo 1A, 2A. O que é 1A? Ele perde um elétron, na tabela periódica eu estou falando. O que é o grupo 2A? Ele perde 2 elétrons. Por quê? Os metais, os elétrons da última camada deles, eles estão fracamente ligados ao núcleo. Então, o que acontece? Qualquer distúrbio, ele pula de um átomo para o outro, né? Então, você tem aqui condutores metálicos. Eles apresentam elétrons livres, facilitando a mobilidade deles no seu interior, tá? Quem mais que pode ser condutor de eletricidade? Soluções eletrolíticas. O que é isso? São soluções onde você dissolve um composto nele. Por exemplo, você tem água. A água pura não conduz eletricidade. Mas quando você joga sal de cozinha lá, o sal de cozinha sofre um processo de ionização e se divide em Na, que é o sódio positivo, e o cloro Cl-, que é o negativo. E esses íons conduzem corrente elétrica, tá? E outro tipo de condutor são os gases ionizados, né? Por exemplo, os gases de uma lâmpada fluorescente. A hora que você acende, elas estão conduzindo eletricidade ali, produzindo brilho, tá? Agora, os isolantes são materiais
que não deixam a corrente elétrica passar. Então, por exemplo, a madeira, o vidro, né, seco, a borracha seca, nesses materiais, os elétrons estão fortemente ligados aos seus núcleos. Não tem elétrons livres. Então, eles não permitem a passagem da corrente, desde que estejam secos. Aí você fala, por que você está falando seco, Davi? Porque a água, ela é ionizante e dissociante. O que é ionizante? Ela pega um composto como sal de cozinha, por exemplo, e transforma em sódio positivo e cloro negativo. Mas ela é dissociante também. Então, pode acontecer, por exemplo, numa superfície de madeira que não conduz corrente elétrica, você ter dois fios desencapados ali. Não está dando choque, porque a madeira é isolante. Mas se você molhar a madeira, o que ela faz? Causa uma dissociação e ionização ali. Então, os íons ali da superfície da madeira conduzem eletricidade, sim. Tá? Vamos para frente aqui. Causa da corrente elétrica, né? A corrente elétrica, né? Ela é estabelecida, ela ocorre quando existe uma diferença de potencial elétrico entre os terminais de um condutor, né? Que causa então o deslocamento da carga, né? Deixa eu ver se eu consigo mostrar para você aqui essa animação do PHET, para a gente entender aqui. Ó. Davi, Oi, pode falar, William. e aquelas experiências com batata? Já viu, já? Já? Eu já liguei calculadora em 3 batatas. Dá certo mesmo, então? Dá, sim. Não pode ser coisa que consuma muita energia, não. Mas eu já liguei lá numa feira de ciências, Uma 3 batatas, lâmpada. a calculadora funcionava com energia elétrica da batata. Vixe. Funciona assim porque tem entre os polos da batata diferença de potencial. Aí as meninas estão perguntando, meu Deus do céu, o que é diferença de potencial? Um polo é mais positivo que o outro. Vamos pensar aqui na nossa amiga bateria aqui. Toda pilha não tem um polo positivo e um polo negativo? Tem, né? Então, o que acontece? Quando você liga um determinado dispositivo à pilha, você faz com que esses polos conectados ocorra uma reação química. E faz com o quê? Que essa reação química gere elétrons que vão passar pelo fio. Então, aqui eu estou montando, vocês estão conseguindo ver o circuito que eu estou montando? Sim. Estão vendo aí? A pilha? Sim ou não? Sim. Ah, tá. Fala comigo, por favor, não me deixe sozinho, não. Ó, vou pôr uma lâmpada aqui, certo? Estou colocando ali. Vou pôr uma chave, que é o interruptor. Vem mais para cá. E aqui. Ok. O condutor tem elétrons? Tem. Tem corrente elétrica nele, nesse momento? Não, porque eles estão em movimento caótico, girando ao redor do seu núcleo. Na lâmpada, no material da lâmpada, tem elétrons? Tem. Tem corrente elétrica? Não. Por quê? Porque eles estão em movimento caótico e não há uma diferença de potencial entre eles. Agora, quando eu fecho a chavinha aqui, ó, tá vendo que os elétrons se põem em movimento? Por quê? Dentro da pilha, o que o potencial faz? A reação faz? Ela pega esse elétron aqui, fornece energia e acelera esse elétron para cá, ó. Tá?
Então, esse movimento é causado pela diferença de potencial elétrico entre os polos da pilha, tá? Adiantando um pouquinho, você tem um dispositivo chamado voltímetro, que serve justamente para medir essa diferença. Quando você põe em um ponto e no outro ponto aqui, ó, tá vendo ali que ele está dando a tensão de 120 volts? O que significa isso? É a diferença de potencial elétrico entre os dois polos da pilha aqui, tá? Na tomada da sua casa, quando pergunta assim, isso aí é 110 ou 220? É a mesma coisa. Você está perguntando qual é a diferença de potencial entre os dois fios que estão ali. Certo? Estão entendendo, pessoal? E você entenda assim, ó, como se fosse a pilha. Ó, vocês vão ter que pensar abstratamente aqui, tá? Deixa eu perguntar para Marina. Marina, você tem sobrinho ou irmãozinho? Não, tem uma afilhada. Pequenininha? Aham, Então imagina assim, que você tem aquela feliz ideia de levá-la no parquinho, tá. tá bom? Aí você vai lá e mostra o escorregador para ela. Aí você fala, vamos escorregar. Aí você pega ela assim, ó, do chão, coloca ela em cima do escorregador. Aí ela ganha velocidade. Aí ela desce, certo? Quando ela Uhum. chega lá embaixo, ela fala assim, de novo, de novo. Aí você já começa a arrepender. Você pega, levanta, põe ela lá em cima. Ela escorrega de novo. Aí você pega, vai fazendo isso trocentas vezes. Você, Marina, quando pega a tua sobrinha de um determinado potencial gravitacional e dá energia para ela, dando altura para ela, você está fazendo o papel de um gerador. Porque você está fornecendo energia para sua sobrinha e ela vai transformar isso posteriormente em velocidade. Entendeu? Uhum. Então, quem está dando energia para esses elétrons se movimentarem aqui é o gerador, tá? Tá. Pode ser a custa de reação química, no caso de uma bateria, pode ser por queda de água, no caso de uma hidrelétrica, pode ser pelo movimento das pás de um gerador por causa do vento, numa energia, num gerador eólico. Tá certo? Tá. Então, aqui, ó, no caso de condutores sólidos, os elétrons livres se deslocarão do polo de menor potencial para o polo de maior potencial. Tá? Numa solução eletrolítica, o que vai acontecer? Você tem água aqui, você pega e joga sal ou ácido clorídrico, algum tipo de ácido aqui. Vai sofrer um processo de ionização. Vai aparecer cargas negativas e cargas positivas. Quando você põe a pilha ali, o que vai acontecer? O polo positivo da pilha vai atrair as cargas, os íons negativos. E o polo negativo vai atrair os íons positivos. Certo, pessoal? Tá? Conclusão, então. A corrente elétrica é causada por uma diferença de potencial, ou a gente chama de tensão elétrica, entre os terminais do condutor. Né? Podemos também explicar o surgimento da corrente elétrica através do conceito de campo elétrico. Né? Isso aqui depois eu vou falar mais para frente para você o que vem a ser o campo elétrico. Eu quero que você guarde duas coisas. Primeiro, corrente elétrica é movimento ordenado de portadores de carga. Ok? Ok. O que faz esse movimento ordenado? A diferença de potencial elétrico entre dois pontos. O que é diferença de potencial elétrico? Um ponto é mais positivo
ou mais negativo que o outro. Quando o William falou assim, o cara, aquele negócio da batata funciona? Funciona. Por quê? Entre as partes da batata tem diferença de potencial elétrico. Por isso que gera uma corrente elétrica muito pequena, mas gera. Tá? Vamos para frente. Então tem. Para mantermos a corrente elétrica pelo tempo que for necessário, devemos ter diferentes potenciais das extremidades. Então, o polo positivo, ele tem um potencial elétrico na bateria que é maior do que o polo negativo aqui. Por exemplo, um elétron que chega na extremidade do condutor é levado pela outra extremidade, mantendo assim a DDP entre elas. Foi o que eu fiz analogia com a Marina. Quando ela pega a sobrinha, a enteada, na sobrinha, e coloca em cima do escorregador, ela está fornecendo energia para que a sobrinha possa escorregar. Então, a bateria faz isso também. Tá? Aí aqui, vou mostrar, estou adiantando umas coisas aqui, mas eu acho que são relevantes, tá? Hoje eu estou cheio das animações, viu? Então aqui demora um pouquinho para carregar. Eu quero mostrar umas coisas para vocês, inclusive o campo elétrico e o campo magnético. Eu estou adiantando algumas coisas, mas eu acho que vai fazer sentido. Ok, vamos carregar, vamos lá. A lentidão não é aqui não, viu? É lá no site. Ó, vocês já brincaram com ímã? Você sabe que quando você aproxima um ímã do outro, ele pode sofrer atração ou repulsão. Certo? Aqui você tem um ímã. Todo ímã tem o polo sul e o polo norte. Ele gera ao redor dele o que a gente chama de campo magnético. O que é um campo magnético? É a região do espaço modificada pela presença de um ímã, de tal forma que se você colocar outro ímã ali, ou um material à base de ferro, ele vai interagir, podendo ser atraído, sempre atraído no caso do ferro, ou atraído ou repelido, se for o ímã. Vocês já brincaram com ímã? Você sabe que tem ali, tem dois lados dele que você tenta encostar assim, eles ficam se repelindo. Mas se você vira ao contrário, um gruda no outro, né? Então, observe o que acontece aqui, ó. Vermelho é polo norte, cinza é polo sul. Tá vendo ali, ó? Quando eu movimento o ímã perto de uma bússola, o polo norte da bússola vermelhinho é atraído pelo polo sul do ímã. Agora, se eu venho para cá, ó, norte repele norte. Então, aqui é o polo sul da bússola que está sendo atraída pelo polo norte. Isso é campo magnético. Então, ó, polos de mesmo nome se repelem. Norte repele norte, sul repele sul. Vamos pensar em campo elétrico. Cargas de mesmo sinal se repelem. Positivo repele positivo, negativo repele negativo. Tá? Vamos ver agora aqui um exemplo aqui de um solenoide. Ó, tá vendo o ímã aqui? Aqui tem uma lâmpada. Ele está próximo, né? Olha o que acontece quando eu aproximo do solenoide. Agora observe o seguinte. A lâmpada está brilhando ali, com o ímã parado. Pode abrir os microfones, não deixa vai falando sozinho, não. Ó, tá acendendo a lâmpada ali? Não. Agora, quando eu movimento, acende, não acende? Uhum. E olha aqui, você está vendo esse monte de
de setinhas que tem aqui, parecido com bússola, essa é a aparência do fluxo magnético. Então, quando o ímã passa aqui, ele causa uma alteração no fluxo magnético. E a alteração do fluxo magnético em um condutor produz corrente elétrica. Ô, professor, mas e se eu parar o ímã e movimentar a bobina? Entenderam? Havendo um movimento relativo entre eles, há produção de energia elétrica. Então, olha só como a ciência é bacana. Há milhares de anos o pessoal conhecia ímã. Sabia que o ímã tinha hora que grudava, tinha hora que repelia. Um belo dia, um cara descobriu que, havendo movimento relativo entre e o perto de um condutor, produz corrente elétrica. Aí a ciência foi evoluindo. Uma bateria, por exemplo, como essa daqui, tá? Por que será que tem o campo elétrico aqui? Correto? Mas está vendo que a bateria não, desculpa, a bússola, conforme o movimento, ela muda a direção dela, né? Mas, se eu deixo num ponto, está passando corrente elétrica aqui, né? E ela está fixa ali. Esse tipo de corrente que vai num sentido só, a gente chama de corrente contínua, tá? Porque ela vai num sentido só. Agora, olha o que acontece com a corrente alternada. Quem sabe me explicar o que está acontecendo na corrente alternada ali? Tenta. Como que é? Ó, aqui eu tinha uma corrente contínua Sim. de uma pilha, Uhum. tá? O campo elétrico está sofrendo variação aqui? Não. Não, né? A corrente elétrica está indo sempre no mesmo sentido, certo? Certo. Esse tipo de corrente é chamada de corrente contínua. Por quê? Ela vai sempre num sentido. Agora, olha a corrente alternada. Por causa da variação dela, né? Tem horas que ela vai para um lado, tem horas que ela vai para o outro. Olha aqui para você ver a curva. Tem hora que ela fica positiva, tem hora que ela fica negativa, tá vendo? A variação dela, né? Ela, E porque essa a corrente. energia nossa, ela varia, né? De um... Então, essa corrente que nós recebemos na nossa casa é corrente alternada. Se eu não me engano, ela é de 60 ciclos. O que é esse ciclo mesmo? É uma oscilação completa. Então, a corrente que a gente recebe em casa, se ela é de 60 ciclos, significa que ela muda de sentido 60 vezes por segundo. Deixa eu passar para um outro aqui. Aí aqui, ó. A lâmpada está acendendo? Não, porque não está havendo variação no fluxo. Eu teria que estar movimentando ele assim, ó. Vem cá, ó. O negócio foi para lá, sumiu. Tá vendo? Agora, se eu colocar aqui um gerador de corrente alternada, ó, vou aproximar mais um pouquinho. A lâmpada agora está brilhando e o que acontece? Olha que coisa bacana. Essa corrente elétrica alternada aqui, ela está induzindo, variando o campo magnético de cá e está produzindo uma corrente elétrica nessa outra bobina aqui, ó. Se eu aproximar mais, deixa eu ver se eu consigo tirar. Não, eu tenho que mostrar o campo. Mostrar os elétrons. Bom, vocês estão percebendo que ela está brilhando ali um pouquinho, né? Eu vou chegar mais próximo. Viu lá? Sem contato. Está induzindo à distância.
Aí entra aqui, gente, essa parte que é muito legal. Ó. Como é que uma hidrelétrica funciona? Guarda isso, vai cair e você vai acertar. Ó, a torneirinha tem a altura aqui. Quando eu ligo a torneira, vamos pôr isso aqui. Ó. Vamos tentar explicar o princípio do. Nossa, essa animação é muito boa, velho. Boa, né? É Então, ó. site? Hã? É de um site, esse aí? Depois eu passo o link para vocês. Aliás, eu vou colocar até aqui no chat. Eu ponho agora, senão eu esqueço. Dessa animação tá aí no chat, tá? Nossa, muito boa. Ó, isso aqui é o princípio de funcionamento de uma usina hidrelétrica. Lá em cima, a água tem energia potencial gravitacional, porque tem altura. Eu lembro de eu, a Marina, a Aline fazendo continha a respeito disso, tá? Quando cai, essa energia potencial gravitacional é transformada em energia cinética. A energia cinética faz com que o ímã se movimente, certo? Agora, semelhante ao que eu mostrei para vocês lá, está havendo uma oscilação aqui. Tem horas que o Polo Norte se aproxima, tem hora que ele se afasta. Tem hora que o Polo Sul se aproxima, tem hora que ele se afasta. Que tipo de corrente que é essa? É uma corrente alternada. Se eu mudar aqui, ó, olha como fica. Tem hora que ela fica positiva, tem hora que ela fica negativa. Esse tipo de corrente é o que a gente recebe em casa. Tá? Então, aqui, ó, se a corrente que você recebe em casa for de uma frequência de 60 Hz, significa que ela muda de sentido 60 vezes. E essa frequência dela é a mesma frequência do gerador. Então, significa que lá na usina, o gerador está dando 60 voltas por segundo. Por isso que ele está produzindo uma corrente que está chegando na sua casa com uma frequência de 60 Hz. Entenderam, pessoal? Sim? Uhum. Então tá. Eu estou adiantando muita coisa aqui porque eu estou dando noções gerais para vocês, né? Mas essa coisa é muito legal. Se no lugar da água, isso aqui é uma usina hidrelétrica, se no lugar da água eu colocar vento, é uma usina eólica e o princípio é o mesmo. Se no lugar da água e do vento eu aquecer água e gerar vapor sob pressão, é uma usina termoelétrica. Tá? Não sei se vocês perceberam, mas dá uma olhadinha na sua conta de luz desse mês, compara com 3, 4 meses atrás. Ela está mais cara agora. Está na banda vermelha. Por quê? Está sem chover faz muito tempo, estão sendo acionadas as termoelétricas. E as termoelétricas funcionam a partir do aquecimento de água, produzindo pressão, que vai movimentar a bobina de um gerador aqui. Tá? Vamos voltar aqui, então. Ó, como é que a gente calcula a intensidade da corrente elétrica? Ela é calculada pela quantidade de carga que atravessa o condutor num determinado intervalo de tempo. Então, ela é a intensidade, é a quantidade de carga dividido pelo tempo. Quantidade de carga dada em coulombs e tempo dado em segundos. Não preocupa com isso agora, não. Tá? Numa solução eletrolítica, a quantidade de cargas é o dobro. Você tem que somar positiva e negativa. Por quê? Se eu voltar aqui, ó. Nesse exemplo, era só o elétron que estava se movimentando aqui. Numa solução eletrolítica, tem movimento de cargas negativas indo para um lado
e positivas para o outro. Por isso que ele está falando para a gente que aqui, ó, que na solução eletrolítica, a carga total é a soma da carga positiva com a carga negativa, tá? Bom, intensidade de corrente. 1 ampere, na realidade, é um valor é medido em ampere, que é a intensidade de corrente, e é um valor muito elevado, tá? Tem múltiplos. Por exemplo, miliampere tem um M assim na frente do A. O M significa o quê? 10 a menos 3. Microampere é uma micra assim, ó, 10 a menos 6. Nanoampere e picoampere, tá? Para você ter noção, o impulso elétrico que movimenta os nossos músculos estão na ordem de miliampere, tá? Bom, antigamente as pessoas achavam que eletricidade era uma coisa positiva, que o que se movimentava era essa coisa positiva. Então adotou-se a maioria dos equipamentos elétricos que a gente conhece foi criado numa teoria que eram cargas positivas que se movimentavam. Só que depois, pela teoria atômica, né, você sabe que positivo é o próton lá dentro do núcleo, não é? E ele não se movimenta. Então os caras falaram, epa, então tem um erro aí. Então foi adotado um sentido convencional. O que significa isso? Vou voltar aqui. Se os elétrons estão se movimentando no sentido horário, o sentido convencional vai ser o oposto. Vai ser no sentido anti-horário. Se os elétrons estão se movimentando para a esquerda, na horizontal para a esquerda, o sentido convencional vai ser na horizontal para a direita. Por quê? Porque os caras mantiveram, né, embora errado, mas o que os caras pensavam antigamente, tá? Ah, bom, aqui ele adiantou uma coisa aqui, mas essa lei das malhas aqui é válido, ó. A intensidade de corrente, quando ela chega num nó, ela se separa. Então, por exemplo, se você tem uma corrente de 20 amperes aqui e ela se separar aqui, se aqui for 10, aqui for 5, aqui vai ser 5 também. Isso aqui, inclusive, é conhecida como lei das malhas, tá? A soma das intensidades de corrente que chegam num nó é igual à soma da intensidade da corrente que abandona o nó. Então, por exemplo, se aqui é 20 e eu falei para você que aqui é 10 e 5, né? O outro tem que ser 5, porque a soma delas tem que dar quanto? A intensidade total que entrou, que era quanto? 20, tá? Ó, aquela corrente contínua, o gráfico dela é representado assim, ó. A intensidade de corrente permanece constante. Você tem o gráfico aqui na ordenada intensidade e na abscissa o tempo. E ela permanece constante, tá? Esse tipo de corrente é a corrente contínua, né? Por exemplo, vamos carregar isso. Eu já mostrei no outro, é a mesma coisa praticamente. Esse trem está muito devagar. Ó, vamos lá. Ó, então você tem aqui a pilha, não está havendo movimento porque está desligado aqui.
Quando eu ligo, o que que acontece? Ó, esse movimento que você está vendo fazer ali, ó, da setinha, ó, esse movimento é o sentido real da corrente. Está indo do polo negativo para o polo positivo. E qual é o sentido convencional? É o oposto disso, tá? Então o sentido convencional é o oposto ao sentido das cargas negativas. Que tipo de corrente que é essa? Corrente contínua, tá? Já aqui a corrente alternada, né? Ela alterna entre um valor positivo e um valor negativo. E a explicação está naquele naquela simulação do gerador que eu fiz com vocês, lembra? Por isso que ela é alternada, deve estar até aqui, ó. Por isso que ela fica alternando para lá e para cá. Ok? Efeitos da corrente elétrica. Quando a corrente elétrica passa por um determinado condutor, ela pode causar alguns efeitos. Esse é o mais conhecido da gente. É o efeito Joule, chamado de efeito térmico. O que acontece? Os elétrons são acelerados no interior do condutor e ele colide com os átomos do material. E quando dá essa colisão, o que acontece? Os átomos aumentam sua vibração. E aumentando a vibração, dá um aumento de temperatura no condutor. Gera calor. Isso é conhecido como efeito Joule. Ô, Marina, liga o microfone e fala para mim aí, ó, um aparelho que você usa na sua casa, que a função dele é esquentar. Qualquer coisa, tipo, esquentar qualquer coisa. Qualquer coisa, fala para mim. Micro-ondas. Não era para ser o micro-ondas. Ah, é. O micro-ondas dá vibração também, mas pense em outro. Deixa o micro-ondas de lado por enquanto. Chuveiro, forno. Chuveiro. Ou era o micro-ondas, era o chuveiro que eu ia falar. O chuveiro, a corrente elétrica. Não, porque o micro-ondas, o que acontece? Deixa eu explicar primeiro o chuveiro, os outros, depois eu explico o micro-ondas. Quando você pega o chuveiro, a corrente elétrica aquece o resistor dele, que as pessoas chamam de resistência, e ela produz calor. E esse calor é utilizado para esquentar a água, correto? Outro que vocês usam demais, chapinha. Mesma coisa. A corrente elétrica aquece um resistor, né? E aquece as placas da chapinha para alisar o cabelo, né? Então, os exemplos tem aqui, ó. O efeito térmico desejável no chuveiro, no ferro elétrico, secador de cabelo, chapinha, lâmpada incandescente e nos fusíveis também, né? O fusível hoje utiliza disjuntor, né? Não tem mais casa que utiliza fusível, né? Disjuntor é aquela porcaria lá que tem lá no quadro de força, principalmente com casa que tem muita mulher, né? Aquela mulherada, né? Vai tudo se arrumar, junta lá as primas lá, tal, vão se arrumar para sair no sábado. Aí vai duas tomar banho, outra vai secar o cabelo, outra vai passar roupa. O que acontece? Cai a chave da casa, não é? Por que acontece isso? Porque o disjuntor ele é composto de um sistema ali que aguenta certa temperatura. Se excede aquela temperatura, ele desarma para evitar um curto na sua casa. Então aqui, já o fusível não. O fusível queima, né? Aí ele precisa ser substituído. Isso aí acontece, não sei se já aconteceu perto da sua casa aí, quando de repente cai a energia, liga para a CPFL, aí vem o carinha lá, mexendo no poste e trocando o fusível, né? A hora que ele troca o fusível, liga a luz do quarteirão de novo.
Entendeu? Bom, efeito térmico, então, o que que é? Tá escrito um monte de coisa ali, gente, mas você guarda assim. A passagem da corrente elétrica pelo condutor causa aquecimento do condutor. Beleza? Por quê? Porque ele colide com o material do condutor, causando a elevação da temperatura dele. Simples assim. Tá bom? O efeito térmico nesses equipamentos aqui, ele é desejável, mas na maioria dos outros equipamentos eletrônicos, ele é indesejável. Pergunto para a Aline. Aline, você tem celular? Tem ou não? Tem. Tem? Quando você comprou o celular, você chegou lá e falou para a pessoa assim: ô tio, eu quero um celular que esquente bastante, porque minha orelha é fria. Não. O que acontece quando você fica falando muito tempo no celular com a temperatura dele? Ele começa a esquentar, não é? Então, no celular, a transformação de energia elétrica em energia térmica é um efeito indesejado. Se ele não esquentasse tanto, a bateria dele duraria mais. Entendeu? Então, na maioria dos equipamentos, uma TV quando esquenta, o rádio quando esquenta, o celular quando esquenta, né? A função dele não é esquentar, é a energia elétrica que está sendo jogada fora. Tá? A gente chama de energia elétrica dissipada, perdida. Ok? Ok. Sabe o que aconteceu esses dias? Vou falar. Eu comprei um carregador que é daqueles que carregam mais rápido, sabe? Uhum. Aí eu fiz meu celular para carregar e o pessoal tava mandando áudio e eu fui escutar os áudios. A hora que eu coloquei o celular no ouvido, começou a dar choque. Mas eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se é o carregador, se... Eu não sei. O que acontece, Aline, é que o processo de transformação, porque ali está acontecendo o seguinte, você está carregando o celular, correto? Então você tem energia elétrica entrando ali na bateria, pelo transformador da bateria. Lá na bateria, ele está causando reações químicas da bateria, forçando a bateria a acumular energia elétrica nela. Entendeu? Quando você tira o carregador e começa a usar o celular, aquela energia que está acumulada quimicamente na bateria é transformada em eletricidade. Tá? Você disse para mim duas coisas. Que você pegou um carregador rápido, não é isso? Isso. E você está usando o celular ao mesmo tempo. Tá? O que acontece? Cada celular ele tem uma amperagem para ele trabalhar adequadamente, que a companhia garante que ele vai funcionar legal. Quando você pega e põe um carregador rápido nele, você estava forçando um carregamento nele que não é o padrão. E ele forçando ali, provocou um aquecimento. E ao mesmo tempo você estava usando. Você estava assim, forçando o celular a carregar, a transformar energia elétrica em energia química, e ao mesmo tempo pegando energia química e transformando em energia elétrica. Mas como esse carregador provavelmente não é o padrão do seu celular, né, começou a dar perda pela carcaça dele, eletrizando ali e dando os choques que você estava tomando lá. Perigoso, viu? Entendi. Tá? Ainda mais essas coisas que a gente compra lá no Shopping Itaú. Não estou tirando sarro, não estou falando que você comprou lá. Mas essas coisas que vêm da China, criada em fundo de quintal, às vezes não tem muita garantia que vai funcionar adequadamente. E não é raro você perceber de pessoas que já acabaram morrendo, inclusive, né? Porque foi usar o celular enquanto ele estava carregando. A única Eu coisa vi o caso do menino no jornal, acho que há um mês atrás, 2 meses, estava um caso do menino assim. Tá? Ó, efeito químico. O que acontece?
a passagem da corrente elétrica causa uma reação química na substância. Essa aqui eu acho que é a experiência que mais marcou minha infância. O que você faz? Você põe as pilhas, põe aqui um fio encapado, deixa a parte desencapada dele dentro do tubo de ensaio, aqui também. E aqui você põe água salgada. Quando você liga, começa a aparecer umas bolhas aqui, umas bolhas aqui, ó. E você vai perceber claramente isso. Aqui, o volume onde tem hidrogênio vai ficar maior do que onde tem oxigênio. O dobro. Tá? Aí você deixa isso um tempo ali. Depois, a hora que você pegar, tampa o tubo de ensaio e tira. Se você risca um fósforo aqui onde tem o volume maior, que é o hidrogênio, você vai ver uma explosãozinha. Né? Já onde tem oxigênio, você vira o tubo de ensaio ao contrário, e você pega um fósforo que está assim, você acende, apaga, deixa só na brasa. A hora que você põe dentro do tubo de ensaio, o fósforo acende de novo. Então, o que é o efeito químico? A corrente elétrica força a reação química numa solução. Tá? Aonde mais é utilizado isso daqui? Dá para fazer em casa esse experimento? Tranquilo. Funciona legal. Só que você tem que pôr pelo menos umas 3 pilhas grandes aqui, viu? Tá? E assim, um positivo de uma, negativo no outro. Da outra. Tá? Aí você põe água salgada, né? E aqui você enche até a boca. E deixa. Dependendo da quantidade de pilhas que você pôr aqui, essa reação vai ser mais rápida ou mais lenta. Tá? Você já ouviu falar em cromação, né? Por exemplo, o que é fazer cromar? Isso aí foi cromado. Você pega uma coisa que é de metal, por exemplo, de ferro, aí vai lá, faz o processo de cromação, ele fica todo como se fosse de aço inoxidável. Também é o efeito químico. O que eles fazem? Eles põem uma solução aqui que tem os sais, eu esqueci o nome agora, de prata aqui, por exemplo, e você põe a lâmina de ferro aqui. A hora que a corrente passa ali, os sais de prata vão grudando no metal e vai dando o aspecto de prata para ele. Mesma coisa aqueles como que é? Aquelas bijuterias que é folheada a ouro, que ela não é ouro, mas ela é folheada. Por quê? É um metal que não é nobre ali, eles colocam aqui, põem numa solução que tem sais de ouro, e a hora que a corrente passa aqui, força o ouro a grudar no metal. Entendeu? Esse efeito é conhecido como efeito químico. Efeito magnético. Esse mudou nossa vida. Tá? Tinha um cara, diz a lenda, que é o seguinte. Tinha um físico chamado Ørsted, que ele estava montando uma experiência para mostrar para os alunos dele, né? Então ele tinha uma pilha, não era bonita como essa, não, era coisa nova. Na época não tinha nem eletricidade, não chegava eletricidade, era querosene em casa, né? Ele tinha assim a pilha, ele pôs uma lâmpada, né? E ele queria fazer a experiência revelação na faculdade. Ele ia ligar para a lâmpada acender, né? Que todo mundo só conhecia a querosene. Aí diz a lenda que um aluno estava com uma bússola próxima do fio. Aí a hora que ele ligou a corrente elétrica ali, ligou o interruptor, a bússola mexeu. Aí o aluno falou assim, professor, quando o senhor ligou aí, a bússola mexeu. Aí ele desligou, foi lá ver, ligou de novo, viu que estava mexendo, né? Aí foi a grande sacada. Qual que foi? Ele pensou assim, se a corrente elétrica
está passando pelo fio ali e está movimentando a bússola, é porque nesse fio a corrente elétrica está produzindo um campo magnético. E ele estava certo. Aí depois, demorou uns 10 anos para os caras bolarem uma coisa, provar que o contrário era verdadeiro também. Qual que é o contrário? Se a eletricidade produz campo magnético, será que campo magnético produz eletricidade? E a resposta é sim. Tá? Essa experiência é conhecida como experiência de Ørsted. Então, o efeito magnético, quando a corrente elétrica percorre um condutor, ela produz ao redor dele um campo magnético. Tá? Efeito luminoso. É consequência do efeito Joule no caso dessa lâmpada aqui. A hora que a corrente elétrica passa por aqui, ela aquece tanto esse filamento aqui que ele chega a brilhar. Tanto é que essa lâmpada é uma lâmpada quente, né? Certo? A fluorescente, o processo já é diferente. Tá? Mas o efeito luminoso, a passagem da corrente elétrica, faz com que uma lâmpada incandescente brilhe ao ponto de produzir luz. Ok? Efeito fisiológico. O que é o efeito fisiológico? O popular choque. Né? A corrente elétrica, quando percorre uma musculatura, a tendência, ela faz com que a musculatura se contraia. Tá? Deixa eu voltar para vocês aqui. Depois eu volto para lá. Tá me enxergando aí, né? Tá. Ó. Sim. Você tem os músculos, eles são formados por fibras, correto? Quando ele recebe um impulso elétrico, essas fibras se contraem e entram uma dentro da outra assim, ó. Certo? Quando cessa o impulso elétrico, elas se descontraem, elas relaxam e saem uma dentro da outra. Por isso que quando o cara faz o muque, assim, eita, o que está acontecendo? O meu cérebro está mandando um impulso elétrico para essa musculatura. Essa musculatura, quando recebe o choque elétrico, faz isso. Entendeu? Aí eu quero estender o braço. Esse aqui é o bíceps. Nós trabalhamos com musculatura antagônica. O que é antagônica? O oposto do bíceps é o tríceps. Então, quando eu quero estender o meu braço, o meu cérebro manda um impulso elétrico para o tríceps se contrai. A hora que ele se contrai, o meu braço estica. Eu não sei se deu para vocês perceberem a minha atuação aí, né? Eu estava fazendo aqui. Eu estou muito próximo da câmera. Deixa eu chegar mais. Afastei. Então, aqui você está me vendo agora. Então, aqui, bíceps. Meu cérebro manda um impulso elétrico para o bíceps, ele se contrai, meu braço se aproxima. Eu quero esticar o braço. Meu cérebro manda um choque aqui para o tríceps, ele se contrai, ele estica o braço. Mesma coisa, vamos arrumar aqui, com relação ao peitoral. Qual que é a função dessa musculatura do peitoral aqui? Só ter peitinho? Não, é outra coisa. Né? Ó, essa musculatura do peitoral aqui, ela faz com que os seus braços se aproximem assim, ó. Tá? Então, quando eu faço esse movimento, o meu cérebro está mandando um impulso elétrico para essa musculatura, ela está fazendo o quê? Se contraindo. Aí vem para cá. Aí, para ele ir para trás, para relaxar, você tem a musculatura antagônica do peitoral. Qual que é a musculatura antagônica do peitoral? É o dorsal. Então, quando ele recebe um impulso aqui, ele puxa o seu braço para trás. Entenderam, pessoal? Hein? Sim. Esses micros de professor velho, te obrigando a ficar vendo essas coisas feias aqui? Hein? Nosso corpo, ele é composto de musculatura antagônica. Sua perna
ela tem um grupo de músculos que puxam a perna de encontro do teu calcanhar, de encontro do seu glúteo, e tem um grupo de músculos que forçam o afastamento dele, né? Quando você vai entrar numa musculação, começa a fazer, levar a sério ali e tal, né? O professor, que é de raro achar aqui em Franca, né? Ele vai te explicar justamente isso, ó, esse é antagônico desse daqui, tal, né? Para você entender o que você está fazendo. Não simplesmente ficar fazendo força igual um doido lá, né? Deixa eu voltar aqui. Continuando, tela inteira. Bom, mas aí, o que acontece? Dependendo da intensidade do choque que você toma, pode acontecer o seguinte: contração involuntária, sensação de formigamento, contração involuntária, ou pode causar dano ao tecido, né? Então, olha aqui, ó. De 1 miliampere a 10 miliamperes, você sente um formigamento. Já tomou aquele choque assim? Você está mexendo onde não deve, de repente começa a tremer, assim você tira a mão. Aquilo foi de 1 a 10 miliampere. Se chega a doer, é de 10 a 20 miliampere. Tá? E aí o que acontece? De 20 a 100 miliampere pode dar convulsão ou parada respiratória, né? Aí pode dar fibrilação e queimadura e parada cardíaca. Isso é muito relativo. Depende de onde você está tomando choque. Como assim? Se você tem aqui, por exemplo... Lá vou eu de novo, eu estou aqui. Se você tem, por exemplo, 2 fios aqui, e você... Os 2 potenciais elétricos, você encosta aqui, na tua mão aqui, por exemplo, assim, esse choque pode fazer tua mão dar uma contração e ela se fecha em cima dos fios. É uma contração involuntária, certo? Não adianta pegar um cabo de vassoura e bater na pessoa, solta, solta, solta. Ele não está doido, não. O que está acontecendo é que a intensidade de corrente aqui está tão elevada que o cérebro dele está falando para o músculo soltar o fio e o impulso não consegue resolver isso, porque a intensidade de corrente aqui é maior. Pode chegar a queimar a mão, dar problema aqui, deformar o dedo, e a pessoa não morre. Agora, pode acontecer de um choque muito menor e a pessoa morrer. Que tipo de choque que é isso? O mais perigoso é o que passa pelo coração. Se você pega, por exemplo, um fio com essa mão e outro fio com essa aqui, e tem uma corrente elevada entre eles, o caminho da corrente elétrica vai passar pelo teu coração. Então, você tem o coração lá. Quem é que dá biologia para vocês? É o Daniel? Eu não conheço o professor de biologia de vocês. É o Célio. O Célio, você tem um movimento de sístole e diástole, sístole e diástole, o sangue entrando e saindo do coração. A hora que passa um impulso elétrico desse aí, numa intensidade que é maior que a corrente que passa no seu coração, o teu coração faz isso, ó. Se contrai e para. Entendeu? Então, nem precisa ser necessário queimar o coração. Não é nem necessário queimar a tua mão, mas o teu coração está parado por causa daquela corrente que está passando ali. Entendeu? E se a pessoa ficar com uma parada respiratória por vários minutos, pode começar a dar danos cerebrais violentos nela. Tá? Parece que tem os tempos ali, nessa tela fala com relação aos tempos. Professor, Legal? Oi. qual que seria o da tomada, então? Da tomada é 110 volts. Agora, para você ter vou te falar diferente, tá? Tá. Seu chuveiro, 20 amperes. Tá. Entendeu? A corrente elétrica que passa nele é da ordem de 20 amperes. Significa que
tu fica grudado ali sim e pode chegar a morrer, né? Tem umas casas que você vai assim que aquelas gambiarras, né? Começa a dar problema, aí o chuveiro tá sem um copinho, tá tudo exposto, né, tal. Aí de repente o cara vai mexer onde não deve lá e toma um choque desse que eu tô te falando, o mais perigoso, que entra numa mão e sai na outra. O cara fica grudado ali e pode chegar a morrer. Entendeu? Uhum. Tá? Vamos ver aqui. Voltando. Então tá lá, ó. Então, sensação de formigamento, tal, vai aumentando e acima de 1 ampere é o que acontece. Começa a dar travamento involuntário, pode dar queimadura e parada cardíaca, tá? Então aqui ele tem algumas dicas aqui que são coisas que a gente de repente bobeia, né? Primeiro, nunca inserir objeto metálico dentro de qualquer aparelho elétrico, né? Principalmente computador e TV, porque eles armazenam energia elétrica mesmo fora da tomada, tá? Isso aqui vocês fazem demais, né? Eu pelo menos faço. Quebrar o plug do meio na tomada. Vocês fazem isso? Quando vem assim, ó. Sabe a tomada? Ela não vem com 3 pinos? Aí você chega na sua casa, não tem 3 pinos, só tem 2. Aí você faz o quê? Você quebra o do meio, né? O do meio é justamente o aterramento para proteger as oscilações de energia, para proteger você e proteger o equipamento. Quando você quebra, fica sujeito a, numa oscilação, estragar o equipamento ou você toma choque. Tá legal? Só que é raro você ver uma casa que tem os 3 pinos funcionando corretamente e que as pessoas passam o fio terra na casa. Geralmente as pessoas não dão bola para isso não, tá? Outra coisa, isso aqui eu falei assim, eu estava lendo aqui, eu falei, nossa, eu faço isso demais, fiz hoje. Mudar a chave do chuveiro de verão para inverno com ele ligado. Eu fiz isso hoje. Né? Risco de tomar um choque lá, ficar grudado lá. Custa desligar o chuveiro e mudar a chave primeiro? Né? Eu, professor de física, faço isso. Né? Se algum aparelho está dando choque, chame um eletricista para fazer uma vistoria. E viu, dona Aline? Se você tomou um choquinho lá com aquele carregador pirata que se arrumou lá, não faz mais isso não, viu? Tá? Tá bom. Tá? Outra coisa que acontecia, minha mulher está ouvindo ali, ela vai lembrar dessa situação. A primeira casa que eu construí tinha uma varanda enorme. E mulher trabalhadeira, você já viu como que é, né? Minha mulher era assim, no sábado, punha a roupa para lavar, ficava lavando varanda ao mesmo tempo, né? Tal, e a minha casa não tinha o aterramento. Aí um dia ela foi mexer na máquina de lavar, aconteceu 2 coisas. Eu tô lá em casa, de repente eu ouvi, bum, aquele barulho. Eu falei, nossa, caiu no chão. Eu cheguei lá, ela tinha tomado um baita choque na máquina de lavar roupa por falta de aterramento. E escorregou e caiu no chão. Né? Aí o que eu fiz? Eu fui na eletrotécnica, comprei uma barra de cobre. Ela tem 2 metros. Você finca no chão, puxa um fio e cria uma fiação, uma rede para o fio terra. Aí, quando você coloca o fio na posição daquele pininho do meio, para encaixar lá, toda a descarga elétrica da máquina de lavar roupa, do micro-ondas, do computador, da geladeira, é descarregada por ali. Entenderam? Bom, se precisar realizar algum reparo no equipamento, desligue da tomada antes de abri-lo. Eu diria para vocês o seguinte, né? Se não for xereta e não entender o que está fazendo, não fica fuçando dentro das coisas sem saber o que é, não. Tá? Ah, eu fico fuçando.
Homem é curioso pra caramba, né? Olha aqui. Esse aterramento que você falou é tipo uma gaiola de Faraday que você faz ali para proteger? Não, fio terra não. A gaiola de Faraday, ela não permite que passe corrente elétrica dentro dela. Esse aí, simplesmente, você vai pegar a barra de ferro e vai fincar no chão a barra de cobre. E vai puxar um fio dela e distribuir pela sua casa. Aí toda energia, descarga elétrica, vai para ela e ela descarrega no solo. Ah, entendi. Aí Ao você invés passa de na carregar em tomada. você. Na tomada, então, na tomada. É, a tomada. É Aí, que Marina, você estava perguntando, ó, a respeito dos. Tem a ver com o tempo, ó. Chance de salvamento. Se a pessoa teve uma parada cardíaca, com 1 minuto, 95% de chance de você salvar a pessoa. 2 minutos, 90%. 3 minutos, 75%. E aí, olha só, gente. 5 minutos, 25%. Sabe por que eu estou falando isso? Porque eu vou mostrar para vocês aqui uma manobra. Não é aquela que você vê lá no filme. 1, 2, 3. Como que é? Eu vou beijar aqui só para ir. Não é aquela lá, não. É muito mais simples que aquela e mais efetiva. Tá? Por quê? Por exemplo, tá lá a Marina Trindade lá, de repente alguém lá, um parente dela, mexe, toma um choque e tem uma parada respiratória. Aí ela pega, vai ligar para o SAMU. Se a ambulância do SAMU vier em 4 minutos, tem 50% de chance da pessoa se salvar. Pergunto para vocês, uma ambulância chega na sua casa em 4 minutos? Hein? Em 6 minutos? Não, né? Então deixa eu ver se eu tenho aqui. Vai, gente, cadê a manobra? Eu não salvei? Peraí. Ah, tá aqui, ó. Ó. Tá no idioma isso aqui, mas foi o melhorzinho que eu achei, viu? Tirar até isso que tá esquisito. Mas deixa eu pôr na manobra aqui, como que é, ó. Ó. Você coloca a pessoa desse jeito, se posiciona ali, ó. Ele vai se posicionar ali perto de joelhos, perto da cabeça dela. Viu? Não adianta eu pôr o áudio, que vocês não vão entender nada. Ó. Olha o movimento que ele vai fazer ali, ó. Ó. Pressiona. Então, ó, ele vai contar 3, quer ver, ó? Sem som fica esquisito, né? Olha lá. Aí depois vem aqui, ó, expande o pulmão, ó. 1, 2, 3. Expande. 1, 2, 3. Expande. Difícil, gente? Fala pra mim. Não. Você salva uma vida. Mas isso aí é só em caso de choque. É, na parada cardíaca, parada respiratória. Nossa. Entendeu? Entendi. Porque, fala a verdade, gente, voltando lá. Você acha quanto tempo a peruazinha do SAMU vai demorar para socorrer? Ó, se vier rápido, a não ser que você more do lado do SAMU, mas do posto. Mas se ela tiver que andar umas 10 quadras para chegar na sua casa, vai demorar pelo menos uns 10 minutos. A pessoa morre. E não é questão de morrer só não, ó. É questão também, se o cérebro fica sem oxigênio muito tempo, pode dar dano cerebral na pessoa. Certo? Então, de repente, aquele esquema de você saber isso daí, Deus te livre que você não precise. Mas se você vê acontecendo, você fala, não, gente, vamos fazer assim, vai dar certo. Essa manobra é mais efetiva do que aquela que você vê nos filmes, né?
que eles ficam pressionando e alguém sopra dentro da boca. Essa é mais efetiva. Tá? O que o choque elétrico pode causar? Interromper o funcionamento do coração e órgãos respiratórios. Em que situação? Quando a carga elétrica age diretamente nas áreas do corpo. Queimadura. Quando a energia elétrica foi transformada em calor, né, a temperatura pode chegar até 1000 graus centígrados. Causa a queimadura de terceiro grau aqui ou mais. Não, segundo e terceiro grau. Asfixia mecânica ou outras ações indiretas. Sob o efeito da corrente elétrica, a língua se enrola, fechando a passagem do ar. Outra ação indireta é quando a vítima cai de uma escada ou do alto de um poste. Nesse caso, até te digo assim, viu? Língua, outra dica para você. A pessoa enrolou a língua, não enfia teu dedo lá dentro para puxar a língua de volta. Porque é muito comum travar a musculatura do maxilar, você perde seu dedo lá dentro da boca da pessoa, viu? Ah, mas como é que eu vou fazer? Tá com a língua enrolada. Tu pega uma colher e põe junto. Põe a colher e procura puxar com a colher, né? Ou se você for enfiar seu dedo, você pôr algum cabo de madeira junto ali, para caso a pessoa, na crise que ela tá, vai travar a musculatura, ela não cortar seu dedo fora. Tá legal? Ainda morre engasgada com seu dedo também. Nossa, eu tô meio trágico hoje. Tá? Então, ó, variância do choque. Depende da intensidade de corrente. Quanto pior a intensidade de corrente, pior o efeito que causa no corpo. Depende da frequência. Quanto maior a frequência, mais perigosa é. Tempo de duração. A pessoa fica submetida a uma intensidade até pequena, mas durante muito tempo. Natureza da corrente, né? O corpo humano é mais sensível à corrente alternada de frequência industrial, 50 a 60 Hz, do que a corrente contínua. Tá? E condições orgânicas, né? Coitado, pessoa com problema cardíaco, respiratório, mental, são mais propensas a sofrer mais com o choque. Tá? E o percurso da corrente. Dependendo do percurso, a corrente pode atingir certos órgãos de importância vital, como o coração e o pulmão, e fazer o quê? Interromper o funcionamento deles. Né? Resistência do corpo. Pele molhada permite maior intensidade de corrente do que pele seca. Tá? Aí o método de salvamento eu mostrei para vocês. Né? E encerramos por hoje. Comentários? Vamos lá. O que você achou? Uma coisa importante, Aline, que você achou relevante? Esse negócio aí da massagem, achei bastante relevante. Oi, desculpa. Esse método que você ensinou da massagem e também... Não é difícil não, né? Não. Você sabe, minha esposa está ouvindo ali, ela é testemunha. Sabe aquele quando engasga a criança, que eles... eu estava assistindo TV, eu sou muito curioso, eu estava assistindo, aí apareceu assim, quando a criança engasgar, você pegar, levantar e bater na bunda dela, bater nas costas, assim, na bunda, assim, né? Para ela soltar fora. Eu olhei aquilo e falei assim, nossa, que dó. Um belo dia minha filha estava ali, engasgou com o olho do ursinho dela. Aí foi imediato, Aline. Eu levantei, peguei, dei um tapão na bunda dela, virei ela de cabeça para baixo. Tadinho. Entendeu? Ela assustou, mas desengasgou, né? Aquela outra manobra também, essa eu acho mais difícil de fazer. Mas aquela de você pegar a pessoa por trás, assim, e comprimir a boca do estômago dela, quando ela está engasgada, né? Se você faz com força isso, força o ar para fora, ela expele.
né? William, fala uma coisa relevante da aula hoje. É bastante coisa, né? Corrente elétrica, magnetismo, os cuidados, né, que a gente tem que tomar aí com a corrente elétrica, né? Corrente alternada, corrente contínua, né? Beleza. Minha amiga Trindade, Ai. fala uma coisa relevante da aula hoje. Assim, tudo, né? Tanto a manobra para conseguir salvar alguém, como também um simples choque pode matar alguém, dependendo, né, de quanto tempo ela fique ali. Então, acho que tudo. Você sabe que essa questão da manobra que você falou, quando eu tinha, já faz um bom tempo, mas uns 30 e poucos anos, teve uma vizinha, nós fomos lá, a vizinha tinha morrido de parada cardíaca, né? Aí chamaram a ambulância, demorou um tempão para chegar, né? E a mulher lá, ninguém tomou ação nenhuma com ela, né? Aí uma vizinha falou assim: então ela teve a parada cardíaca, a gente olhava na veia dela aqui, estava pulsando ainda. O que significa isso? Que o corpo dela, o coração tinha parado por alguma coisa, mas o corpo estava lutando ainda, né? E eu vou fazer uma respiração, uma manobra dessa, uma massagem cardiovascular na mulher? Não, não vou pôr a mão, não. Vamos esperar o SAMU chegar. Conclusão, a mulher morreu. Entendeu? Agora, o caso, por exemplo, do meu tio, ele teve infarto 2 vezes. Uma vez foi... nós éramos pequenos ainda, eu devia ter uns 15, o meu primo devia ter uns 17 anos. Ele estava em São Paulo, que ele trabalhava no centro, ele teve um infarto, aí correram com ele às pressas, ele fez um transplante de safena no INCOR. Foi rápido. Quando ele teve 20 anos, ele teve um infarto de novo, ele estava no sítio. E do sítio até chegar em São José dos Campos, demora pelo menos uns 30, 40 minutos para chegar. Por que ele sobreviveu? Porque fizeram a massagem cardiorrespiratória nele. Entendeu? A gente torce para isso não acontecer. Mas, assim, a gente tem que ser, de repente, uma daquelas pessoas que, ao invés de ficar gritando ou fingindo de morto, porque tem pessoa que finge de morto, né? A hora que aparece o problema... Você já viu aqueles bichos? É que tem gente que não tem morreu, vai escapar. Ao invés de ser uma dessas pessoas, você vai olhar e vai falar assim, gente, vamos virar essa pessoa de bruço? Vamos fazer aquela... Eu já vi como é que funciona a manobra ali, não é difícil não, vamos fazer. Eu comprimo 3 vezes e puxo o braço para trás. Você salva a pessoa, gente. Tá legal? Outra coisa... Professor, quando uma pessoa ela é atingida por um raio, né, é uma descarga elétrica. Sim. Essa manobra funciona também ou não? Ou por causa da quantidade de eletricidade que ela recebe? Não, essa manobra é feita para quando tem parada respiratória. Independentemente de ser por motivo de um choque ou mesmo por um infarto que a pessoa sofreu. Entendeu? Porque infarto significa o quê? Morte. Então, o que acontece? O coração da pessoa sofreu um entupimento na veia, na artéria que leva oxigênio para ele. E o coração começou a morrer. Por que eles vêm assim naqueles filmes? Ou o cara está infartando, aí vem, afasta, pega o aparelhinho e dá aquele choque nele. Por quê? Lembra que eu falei para você que quando o coração recebe o choque, ele se contrai? Então, quando eles dão aqueles choques com aquelas placas, eles forçam a contração do coração para ver se nessa contração, um exemplo tosco, funciona como um desentupidor de pia. Ele força o coágulo a sair e liberar a passagem do sangue. Entendeu? Aquela plaquinha. Então, não é só, essa manobra não é só para o caso de um choque, não, mas uma parada respiratória, que pode ser causada, inclusive, por um infarto também. Tá?
Certo, minhas queridas e meu querido? Certo. Então tá, 10h30. Na próxima aula, eu estou trabalhando só noções, tá, gente? Na próxima aula eu vou trabalhar mais a questão do magnetismo, explicar o princípio. Eu já falei alguma coisa hoje. Vai ser complementar o que é o campo magnético, tal, e como funciona uma usina hidrelétrica, uma usina eólica, o gerador, como é que funciona, tal. Feito isso, entenderam? Aí nas próximas semanas nós vamos estar entrando, parando, fazendo exercício e vendo detalhe. Tá bom? Tá bom. Tá bom. Gente, grande abraço para vocês. Descansa aí. Semana que vem nós estamos de volta. Davi, Até mais. Oi. Até mais. Fala, meu amigo Ian. Davi,